Olá, caríssimos professores, tudo bem com vocês? Eu desejo que no momento dessa aula você esteja muito bem. Se não estiver, vai ficar melhor, acredite nisso, né, professora? Exato, sejam muito bem-vindos a mais uma orientação didática. Hoje nós vamos orientar a aula 16, que é uma aula que fala sobre lutas. Exatamente, a aula sobre lutas. Professora Elisângela aqui na parceria e a Prof. Iris, certo? Vocês já conhecem as professoras mais lindas, mais expostas, com a disciplina mais legal do mundo. Vocês já sabem disso. E aí, para a gente começar essa conversa, já começo pedindo. Não é isso, prof? Pedindo. Registro, envia pra gente, que é o nosso combustível, né? Saber esse retorno, saber como que tá sendo as aulas, qual foi a atividade que deu certo, qual é que a gente pode melhorar, sua sugestão, seu comentário, seu retorno vai ser muito importante pra gente. Exatamente, esse feedback aí é que vai fazer toda a diferença no planejamento das nossas aulas, né, prof? Exato. No planejamento, na execução, na idealização aí dessas aulas. Nós contamos com essa parceria aqui, tá bom? Então tá certo. Então agora a gente vai conhecer aí sobre a nossa orientação. Dá uma olhada no nosso slide aqui da nossa orientação 16.3. Então nós já conhecemos, né, a metodologia das nossas orientações e a nossa metodologia da nossa aula de hoje. Peguei foi a borracha, é isso que eu peguei? Deixa eu ver aqui. Peguei foi a borracha. Tá querendo apagar, ela nem começou a riscar ainda. Nem comecei, gente. Então tá, nós falamos aqui sobre lutas na escola. E aí, para a dinâmica dessa aula, nós trabalhamos aí sempre com um bloco. Esse bloco sempre dividido em 3 partes muito interessantes. A primeira parte, nós temos aí esse trabalho com conteúdo, né, essa parte conceitual todinha. No segundo momento, nós trabalhamos aí a revisão e a atividade de sala. E a atividade de sala. Então a gente corrige tudinho bonitinho, o estudante verifica aí se ele acertou todas as questões. E aí na última parte da aula nós chamamos aqui para prática, não é isso, prof? Exato, que é o momento que o professor presencial de educação física vai desenvolver, né, na escola, com um tempo aí de 35 minutos. Perfeito, maravilha. Então a gente já sabe que o tempo aqui destinado para essa prática é de 35 minutos. Continuamos para que a gente consiga alcançar e realizar essas atividades, a gente tem que observar aqui a habilidade dessa orientação. E a ideia é que esse estudante ele conheça, que ele conviva, né, com práticas corporais de lutas, certo? E ele saiba aí diferenciar essas lutas e essas brigas, certo? A partir daí, nós trabalhamos com 3 partes bem distintas, bem correlacionadas, né? Que é o que? No primeiro momento, nós trabalhamos aqui com essa roda inicial. Nessa roda inicial, pode ser lançado alguns questionamentos, pode ser verificada aí essa parte conceitual com o estudante, saber das vivências, né? Pode se instigar aí nesse tempo de 5 minutos, então vai ser contextualizada a nossa aula. No segundo momento, prof, o que nós temos? Nós vamos, é o momento de vivência, né? Vivência e experimentação, e é o momento que o professor vai aplicar as atividades que a gente vai propor aqui na orientação didática. Isso, e qual o tempo? A gente tem um tempo aí estimado de 25 minutos, lembrando que esse tempo pode e deve ser ajustado conforme a realidade do estudante, a realidade da escola. Muito bem. E para finalizar toda essa nossa aula, a gente precisa aí refletir, né? Fazer com que esses estudantes eles reflitam sobre o que foi abordado, se eles já conheciam as práticas abordadas, se eles tinham questionamentos, se eles conseguiram responder esses questionamentos que foram pertinentes, que advindos aí da nossa aula. E aí o tempo que nós temos proposto aqui é de 5 minutos. Para que a gente consiga realizar todas essas etapas aqui, toda essa estrutura,
Nós trabalhamos aí com 3 abordagens bem interessantes. Quais são elas, prof? Então, nós vamos utilizar a parte conceitual, que é explorada geralmente no primeiro momento ali da roda inicial, a parte procedimental, que vai entrar no momento de vivência e experimentação, e a parte atitudinal, que vai entrar na parte de reflexão, que é a roda final. Muito bem. E aí a gente sempre faz aí essa liga, né, com os pilares do conhecimento, onde esse estudante ele aprende, mas ele aprende o quê? Ele aprende conhecer, ele aprende fazer, aprende conviver e aprende a ser. Essa é a proposta de todas as nossas aulas, trabalhar esses pilares, trabalhar essas abordagens, para que esse estudante, ele seja protagonista das ações futuras dele, para que ele saiba, de fato, colocar em prática aquilo que ele aprendeu, colocar em prática tudo aquilo que ele conseguiu aí visualizar ao longo da nossa aula. Para isso, nós dispomos aqui, né, lançamos aqui alguns materiais que podem ser utilizados para essas sugestões de práticas que nós trazemos para essa orientação de hoje. Então, nós temos aqui canetinhas ou hidrocor, cola, uma corda grande, né, ou um tecido, papel A4, papel cartão, cartolina, tá? Isso aqui é um ou outro, tá, gente? Recorte de revistas, régua, tesoura. E a gente sempre fala da questão do espaço físico, né? Esse espaço, ele pode ser um espaço aberto, pode ser na escola, pode ser em casa, né? Desde que seja um espaço em que ele consiga se sentir à vontade aí para a realização dessas práticas sugeridas. E aí, como que funciona, prof, a organização das atividades? Então, 2 questões importantes na parte de organização das atividades vai referir, professora, ao espaço e aos materiais que a gente vai utilizar, né? Então, que seja organizado com antecedência, antes do dia da aula, e também que o professor possa visualizar, né? Ver a aula conteúdo, a aula atividade de sala. Então, ele vai assistir essa aula e, à medida que ele for assistindo, vai facilitar também que ele relacione ali teoria e prática na hora da aula prática, né, que é a 16.3. Isso, maravilha, prof. Aí nós chegamos na nossa primeira divisão, aquela que a gente apresentou lá no início. Então, nesse momento aqui, nós trabalhamos, né, exclusivamente a abordagem conceitual, onde esse estudante ele vai ter esse tempo aí disposto de 5 minutos, né, para estar trabalhando com esse estudante, com esse grupo de estudantes. E o pilar, né, que fica mais evidente é o pilar do conhecer, correto? Nesse momento aqui, a gente já consegue fazer essa relação entre a teoria e a prática do conteúdo, já consegue perceber aí a aplicabilidade, tá? No cotidiano desse estudante, e é importante que seja o quê? Estimulado. Então, a partir do momento em que esse estudante ele é estimulado a participar dessas práticas, né, ele já consegue fazer essa ponte de conhecimento. E aí, nesse momento, ele pode envolver todos aqueles que ele estima, né, os colegas, a família, os amigos, certo? Vão ser práticas assim bem legais, bem interessantes. Nesse momento, ele já consegue aí ter uma noção de uma diferenciação, né? A proposta é que ele trabalhe essa diferenciação sobre lutas e sobre brigas. Ele já consegue perceber os diversos tipos de lutas, né, existentes. Ele pode pesquisar, ele pode buscar, ele pode apresentar, ele pode aí se apropriar aí desse conhecimento. Nós temos aqui vamos lá, 3 atividades sugeridas, onde a primeira atividade seria um quiz das lutas e das brigas. Então, vamos trabalhar aqui com algumas curiosidades. Como segunda atividade proposta, nós teremos aqui um mapa mental, mental da diferenciação de lutas e brigas. E como terceira atividade, como terceira proposta, trabalharemos aqui a vivência da queda de braço e do cabo de força. Chegamos no momento da prática, nós já vimos ali quais são as propostas de atividades. Então, nesse momento é a hora que o estudante ele vai conseguir colocar em prática o momento da abordagem procedimental. Ele já conheceu,
né? Já consegue diferenciar aí brigas de lutas. Agora ele vai começar a conviver com os colegas, ele vai colocar em prática aí sobre essas abordagens aí das brigas e das lutas. Então ele vai conviver e ele vai fazer essa prática, certo? E aí tem quanto tempo, prof? Então, nesse momento da aula é estimado um tempo de 25 minutos. Lembrando que para essa aplicação prática é importante o professor ter contextualizado bem a primeira parte da aula, que é a roda inicial. Maravilha. E aí chegamos aqui na primeira atividade. Nessa primeira atividade aí, que é do quiz, né, das lutas e brigas, é sugerido aqui que o estudante ele faça aqui uma pesquisa, né, das principais curiosidades aí que ele encontrou referente à luta e referente às brigas, tá? Então, eu sempre gosto de pontuar essa questão da pesquisa, porque você acaba aprendendo um pouco mais, além do que a gente expõe na aula, o estudante ele já vai sendo desafiado a buscar mais conhecimento, a questionar e a somar também com relação àquilo que ele pesquisou. Como segundo momento, como segundo passo, esse estudante ele vai agora escrever em diversos recortes de papel, né, retangulares, ele vai colocar aí diversos questionamentos, né, diversas curiosidades sobre as brigas e sobre as lutas. Depois, no passo 3, em pequenos papéis coloridos, ou até mesmo nos cartões que ele recortar, ele vai inserir aí 4 respostas possíveis para o questionamento que ele lançou, sendo que apenas uma, tá? Somente uma é que vai estar correta aí nesse cartão. Depois, ele vai produzir aí pequenos envelopes com as folhas de papel A4, vai se utilizar aí de cola para produzir, vai recortar e aí ele vai armazenar cada questionamento com as suas respectivas respostas dentro. Na sequência, né, ele vai lançar esses questionamentos para os companheiros de classe, os colegas de classe ou da família, e aí na hora que ele fizer isso, para cada resposta errada, tá? Ele pode lançar aí um desafio, né, de realizar aí de 15 a 20 segundos de um determinado exercício físico, tá? Pode ser um polichinelo, um polissapato, um abdominal, uma corrida, tá? Ou ele pode colocar aí alguns fundamentos da prática da luta, tá? Então são sugestões que ele pode implantar aqui nesse momento, tá? Então se a pessoa questionada, que foi lançada a pergunta, ela não conseguiu responder corretamente, então ele vai ser agora desafiado a realizar aí de 15 a 20 segundos de um determinado exercício escolhido pelo grupo ou pelo colega que pergunta. Depois, né, a gente já tem aí noção, né, no caso seria até antes, é feito aí esse sorteio, e aí esse participante, ele retira um cartão, né, do envelope, e aí é lançado aí esse questionamento. Essa atividade ela pode ser feita em pequenos grupos de colegas, com os amigos, com a família, é sempre bacana, ajuda a firmar os laços de afetividade. E aí, o que a gente sempre pede lá na nossa primeira abordagem é a questão de registros fotográficos, de vídeo, de ilustração, de áudio, da maneira que for viável para o estudante, para que a gente possa acompanhar, né, essas práticas, né, alusivas ao nosso conteúdo. E aí tem mais ou menos aqui uma ideia. Então foi feito o questionamento, né? Temos aqui 2 participantes. Acertou o passo para frente, quem errou vai ter que realizar algum exercício físico, seja ele ligados à luta ou não, como sugestão polichinelo, polissapato, e aí vai vir uma infinidade de perguntas aí relacionadas às lutas. Chegamos agora, prof, na atividade 2. Qual é a atividade 2? Então, professora, na atividade 2, nós vamos realizar um mapa mental. Um mapa mental de diferenciação de lutas versus briga. E aí nós vamos ter alguns passos, né, para seguir, para que o professor presencial possa elaborar essa atividade. Sim.
No caso aí, o estudante, ele também vai começar sempre com uma pesquisa, né? Essa pesquisa prévia é o início para tudo, né? Ela vai dar base aí. E aí ele vai buscar aí sobre as principais diferenças com relação a brigas e com relação aí às lutas. Quando esse estudante ele tiver com essas informações, né, em conjunto com os colegas de sala ou com os familiares, ele vai começar agora a esquematizar um mapa mental. Ele vai começar a desenhar, né? Ele vai começar a produzir, interligar as informações que ele encontrou. Então, ele pode se utilizar aí de ramificações, onde sempre se parte de um elemento principal. Então, eu posso ter aqui não só um, mas dois elementos principais, que são as lutas e as brigas, né? Ou posso contar esses dois aqui como um elemento, né? Então, essa seria a palavra-chave. E aí, eu vou começando a fazer as minhas ramificações. Eu posso colocar alguns subtópicos, eu posso utilizar de desenhos, eu posso colar recortes, eu posso escrever, né? Eu posso idealizar esse meu mapa mental de maneira que eu olhe para ele e eu já consiga continuar, por exemplo, uma discussão, né? Isso tudo elencando nesse centro desse papel, e aí eu faço essa conexão dos principais tópicos que eu encontrei, correto? Conseguindo aí organizar essas ideias, né? Utilizando de desenhos, utilizando de símbolos, utilizando de cores, né? Utilizando dessa estrutura que tem toda uma ramificação, e aí eu vou personalizar, né? Eu vou dar uma cara para esse mapa mental. A gente sempre fala da questão do envolvimento, né, prof? Com outras pessoas, né? Então, eu posso envolver os colegas, os amigos, os integrantes da família, sem problema nenhum. Da construção à aplicação desse mapa, tá bom? Deixa eu cortar isso aqui, que isso aqui não tem nada a ver, que não é aventura. São atividades de luta. E a gente sempre preza aqui, gente, sobre o registro, tá? O registro de foto e de vídeo. Então, professora, eu penso que antes da gente seguir, eu acho que a gente poderia fazer um esclarecimento para o professor. Deixa eu ver aqui. Referente ao mapa mental, porque assim, quando se fala de mapa mental, às vezes o estudante pode ter uma certa dificuldade para elaborar. Talvez não seja o caso do nosso estudante da mediação. Mas é legal o professor mostrar um exemplo de como que isso poderia ser feito. Então, ali a gente tem um foco, né, que é a diferença. Então, se eu fosse pegar como título do meu mapa, diferenças, e eu abriria uma aba de briga, outra aba de luta, né? Uma e a partir aba de desenhos de briga, uma aba de desenhos de luta. Isso, e a partir dali ele construiria. Eu poderia dar para ele tanto a questão das imagens, né? Dele trazer imagens ilustradas, desenhadas, como também palavras-chave, né? Relacionado ali, o que diferencia um do outro. Então, acho que é legal o professor, quando ele for realizar, porque às vezes fala mapa mental e o aluno fica assustado, acha que vai ser algo muito difícil. E não é. É só uma introdução, né, do que seria realmente as diferenças. Exatamente. Então, professor, leva um modelinho, fica com o modelinho ali, porque se você souber ou perceber que o aluno está com dificuldade, você já mostra para ele. Que, por exemplo, você abre um pouquinho a imagem, prof, um pouquinho para o lado. Se você, por exemplo, olhar essa imagem que a gente tem aqui no centro, a gente, por exemplo, poderia imaginar que está falando sobre questões cognitivas, falando sobre cérebro, né? E a gente percebe aqui o início das ramificações. Então, esse seria mais ou menos um exemplo, um esquema bem simples, bem básico, né? A partir de um ponto, aqui o meu ponto foi um desenho, mas o meu ponto pode ser uma palavra. Exato, né? Que o estudante tem a oportunidade de vivenciar os dois. Se ele conseguir evoluir para uma palavra e uma imagem, melhor ainda, né? Isso. Mas que você consiga perceber isso e levar também exemplos de como que ele pode fazer. Sim, e quando ele faz essa esquematização, esse desenho, essas ramificações, ele automaticamente não precisa depois olhar. Você sabia disso, né, prof? Já internaliza, porque quando você faz a escrita, quando você faz o desenho, quando você começa a fazer essas pontes, parece que fica tudo mais claro no teu cérebro, né? É uma vivência bem interessante essa do mapa mental. E aí vamos avançar para a próxima atividade. Vamos ver o que tem aí na outra atividade.
Chegamos agora, prof, na atividade 3. O que é a atividade 3? Vivência de queda de braço e o cabo de força. Seria o cabo de guerra, né? E a queda de braço. Isso, essa daqui é muito boa. Então, esse estudante, né, ele vai reservar um espaço que seja tranquilo, né, que não tenha objetos para atrapalhar na realização dessa prática, certo? Ele vai agora separar aí materiais, se for o caso, se ele quiser, por exemplo, se ele quer fazer essa queda de braço em cima de uma mesa, então ele vai separar lá uma mesa. Se ele achar que o cotovelo fica machucando na madeira, né? Ele pode colocar uma toalhinha debaixo dos cotovelos, então ele pode separar os materiais que ele achar interessante, pertinentes para isso. Ele vai se unir a um outro estudante, um outro familiar ou amigo, e ele vai formar duplas. E aí, nesse momento, é onde ele vai buscar essa vivência, né? Ele vai realizar aí uma sequência de movimentos corporais com os oponentes. Quais são essas vivências? A queda de braço e o cabo de guerra, tá? No caso da queda de braço, a gente já sugeriu aí a mesa, o paninho, se caso incomodar. No cabo de guerra, né, o estudante pode pensar assim, mas eu não tenho corda na minha casa, mas tem uma toalha de banho? Já dá de fazer. Tem um pano comprido, tem um TNT comprido, então dá para utilizar como a função da corda, né? E aí pode fazer essa marcação no centro, e aí vai tentar fazer essa puxada aí do cabo de guerra. A missão na queda de braço é derrubar o braço do oponente, isso aí é evidente, é claro, né? Já foi dividido em duplas, eles podem estar sentados, eles podem estar deitados, tá? Eles vão utilizar, a princípio, né, o braço que eles têm predomínio da força, né? Então, digamos que esse estudante tem a força mais centrada no braço direito, então ele pode utilizar o braço direito, mas ele pode trabalhar a lateralidade também, esquerda e direita. E aí ele vai entrelaçar aí as mãos, entrelaçar e os dedos para realizar essa prática. Ao sinal de alguém ou na contagem de 1, 2, 3, ele vai tentar derrubar aí esse oponente. Ganha, né, a partida aí quem conseguir derrubar o outro, né? Derrubar o braço do oponente. E aí vai iniciar uma nova partida. No cabo de guerra, a gente já falou aí que pode utilizar uma toalha, pode utilizar uma corda, né? A gente falou da linha demarcatória também, de um espaço tranquilo. Tá? Se tiver mais pessoas para realizar, se tiver um número par, fica bacana, equilibrando, fazendo essa questão de pesos e medidas também para ficar o mais dinâmico e tranquilo na realização também, pode se fazer, então corda ou então um tecido, tá? E aí observar a questão da marcação, pode ser feita uma marcação no chão também. A gente tem 2 times, independente se é 1 contra 1 ou se é um grupo contra outro grupo, ok? É interessante que tenha um juiz para poder fiscalizar e observar quem foi que ganhou. Aquele que conseguir puxar toda a equipe, no caso aqui, se a gente estiver falando de equipe, é o que ganha. Tanto uma como a outra atividade pode ser realizada em pequenos grupos de colegas, em casa com amigos, na família, né, na escola, onde tiver aí disponível. O registro, que a gente sempre solicita. E aí nós temos aqui uma ideia, né, do que seriam essas duas práticas aí, da vivência da queda de braço e do cabo de força ou cabo de guerra. Daria, professora, para fazer 2 variações. Dá para fazer várias bem legais, né? No caso da queda de braço e no caso do cabo de força. Então, por exemplo, se eu estou aqui com a professora Iris, faz aqui, demarca a linha. E aí eu vou no 3, eu tento puxar ela para cá e ela tenta me puxar para lá. Então, a gente pode estar simulando o cabo de guerra. Tipo, o aluno não tem material, mas eu posso fazer corpo a corpo mesmo. Isso, e aí a gente marca o tempo no
3 puxe. Então, Isso. pode ser uma adaptação do cabo de força. Lembrando também da questão do equilíbrio do corpo, né? Do peso corporal aí, né? Exato, porque... tem que ser proporcional. porque a gente sabe, por exemplo, se vai um adulto, né? maior. E uma criança, a gente já sabe quem é que ganha, né? O outro é com a bola. Você posicionava a bola aqui, ficava aqui, né? Segurando, quando estiver segurando a bola. No 3 eu vou tentar puxar e ela vai tentar. Vamos ver quem vai tirar a bola. Isso. Então, seria uma outra adaptação que dá para o estudante fazer em casa, principalmente em tempos de pandemia. Você sabe que tem vivências aí maravilhosas quando a gente fala aí dessa iniciação aí relacionada a lutas, né, gente? Tem muita coisa bacana aí. Então, não tem desculpa, né, em especial aí para o estudante não fazer, né? Tem propostas bem bacanas. E aí, para a roda final, a gente já chegou agora nesse momento da roda final, chegamos no momento em que o estudante vai fazer essa parte atitudinal. Sim. Ele vai pegar essas ideias, ele vai trazer outras, que a gente sugeriu 3, mas ele vê que não dá, ou então se ele quiser fazer essas e fazer outras... uma só, 2 ou todas, ou trazer outras atividades. Isso, né? Reunir a galera para fazer junto, tá valendo, gente. E aí ele chegou nesse momento aqui, que é o momento do C. A gente já sabe que esse estudante, ele já é protagonista, ó, um tempão. Então, vai fazer toda essa diferença. A gente tem aqui agora, vou até aproximar da professora, a gente tem um tempo aí de 5 minutos e ele vai conseguir fazer essa roda final, esse momento é o atitudinal da aula. Isso, aí ele vai conseguir... Abre só um pouquinho, prof. Ele vai conseguir fazer aí uma reflexão. Ele vai conseguir aí diferenciar aí, né, sobre a concepção e o respeito que se tem aí nas lutas. Consegue já definir o que é briga e não vai entrar em briga, né? Então a gente já consegue ter um estudante aí realmente conhecedor aí dessa prática. Interessante que seja estimulado, né? O registro de todas as etapas. Nós estamos aguardando, nós cobramos. Inclusive o envio pra gente. Exatamente. A gente fala aí dessa questão para ele expor, né, essas experiências, nos contar a vocês, falar o que foi interessante, o que não foi, né? E tem uma diversidade aí bem bacana aí para ser feito, certo? Então, pode ser um áudio, um desenho, uma ilustração, uma foto, um vídeo. Então, tem muita coisa legal aqui que dá para fazer, tá? A gente também fala da questão de adequar, né, esses espaços, adequar os materiais. Conforme a habilidade. Isso, sem esquecer da habilidade. O importante é a habilidade. Então, não deu para fazer as 3, mas fez uma outra prática e o fundamento era ali a habilidade, tá valendo, tá bom? E buscar a questão dos materiais acessíveis. Vocês já perceberam que a prof. Elisângela, que a prof. Iris está sempre aí incentivando materiais assim que sejam fáceis de ser encontrados e ainda assim, né, prof? Dentro da realidade do estudante também, principalmente se ele estiver em casa, né? Isso. E aí vem aqui com a gente. E aí nossas referências, né, nossas principais referências. E a gente chama agora para a prática, né, prof? Nós queremos agora ver esse estudante fazendo a prática, seja puxando uma bola, seja puxando a mão do oponente. Olha, ela tá querendo me puxar, tá vendo? E aqui a gente termina, gente. A gente agradece a sua participação e a sua interação. Tchau!